Olá pessoal, eu sou o professor Anderson e hoje daremos início a nossos estudos sobre Física 1, né? Mas antes da gente dar entrada, né, iniciar esse estudo a fundo sobre física, eu acho que é necessário a gente entender alguns conceitos fundamentais, né? Então, nessa aula e nas próximas, a gente vai ter uma introdução breve sobre o que é física, o que são grandezas físicas, unidades de medida, algarismos significativos, notação científica e o que são grandezas escalares e vetoriais. Então, dando início às nossas aulas, eu começo te perguntando: o que é física? Bem, a palavra física vem do grego antigo physis, que significa natureza. Então, quem estuda física estuda nada mais, nada menos que a natureza. Quem estuda física estuda os fenômenos da natureza, não é? Quando você está na sua aula de física, o que você vai estudar? Você vai estudar como ocorre um arco-íris, como que, lá aquela anedota lá de Newton, como que a maçã cai, por que as coisas caem, por que, né, existe acontece o raio, o relâmpago. Então a física estuda os fenômenos da natureza. Quem estuda física estuda a natureza, né? E o que seria um fenômeno físico, certo? Um fenômeno físico, ele não altera a natureza dos corpos. Como assim? Por exemplo, supomos que eu tenho uma folha de papel aqui e eu amasso essa folha de papel. O que aconteceu com ela? Ela mudou, né, de tamanho, mudou de forma, mas ela deixou de ser papel? Não. A folha continua sendo papel, ela só mudou de forma, tamanho e de aparência. E pode também até mudar seu estado físico, mas continua sendo papel. Então, o fenômeno físico é esse. É toda alteração na estrutura física da matéria. É o que acontece com a água, por exemplo, a transformação da água para o gelo, do estado líquido para o sólido, é uma transformação física. Altera-se o estado dela, ela sai do líquido para o sólido, porém continua sendo água. A física nos diz que temos 4 tipos fundamentais de forças na natureza entre as partículas, que as 4 são a força gravitacional, que a gente vai estar estudando agora, nesse início, força eletromagnética, que a gente vai ver só lá em Física 3, força nuclear fraca e força nuclear forte, que a gente vai estar dando uma breve olhada lá em Física Moderna. Então, são essas 4 forças fundamentais da natureza: força gravitacional, força eletromagnética, força nuclear fraca e forte. A física é dividida em 2 grandes áreas: física clássica e física moderna. A física clássica, ela também é dividida em várias sub-áreas. Por exemplo, a primeira grande área da física clássica é a mecânica, que a gente vai estar estudando em Física 1, que a gente vai estar vendo cinemática, dinâmica, estática, gravitação e hidrostática. Na cinemática, por exemplo, a gente vai ver quanto tempo uma pessoa demora para ir de São Paulo a Rio de Janeiro com a velocidade de 80 km por hora. A gente vai estar estudando esse tipo de problema. Na dinâmica, a gente vai ver lá qual a força que a pessoa deve aplicar em um bloco para que esse bloco se mova. Outra grande área, só que a gente vai estar vendo só lá em Física 2, é termologia. A gente vai ver calor e fenômenos térmicos, né? A gente vai ver como ocorre o processo de combustão da gasolina no motor do seu carro. É um fenômeno térmico. Muitas pessoas veem lá, depende da escola, em Física 4 ou Física 2, óptica, que é o que? Luz, fenômenos luminosos, espelhos e lentes. A gente vai estar vendo lá como ocorre o arco-íris, né? É um fenômeno luminoso, né? Como são polarizadas as lentes dos óculos, né? E dentre outros, né? O estudo de espelhos planos, esféricos, né? Formação de imagens, data show, esse tipo de coisa a gente vai estar vendo lá em óptica. Ondulatória, a gente vê em Física 2, né? Estuda as ondas e acústica. Por que acústica? Porque o som se move na forma de onda mecânica. Então, é abrangido aqui
em ondulatória. A gente vai ver alguns efeitos sonoros, como o eco, efeito Doppler, ondas, tipo onda do mar. A gente vai estudar tudo isso lá em Física 2 em ondulatória. E por último, fechando a física clássica, a última sub-área é eletromagnetismo, que a gente vai estar vendo fenômenos elétricos e magnéticos, componentes elétricos e circuitos elétricos. A gente vai dar uma olhada aqui como ocorre o funcionamento dos ímãs, por que alguns ímãs atraem certos materiais e outros não. Vai entender, por exemplo, o funcionamento do chuveiro elétrico da sua casa e de uma churrasqueira elétrica, que ali nada mais do que um componente elétrico, que é a resistência elétrica, a gente vai estar vendo. E por último, vamos dar uma passada brevemente na física moderna, que a gente vai ver o que? Teoria da relatividade, que é o movimento de corpos com velocidade próxima da luz. Aqui na mecânica e cinemática a gente vê os corpos com velocidades baixas. Aqui a gente vai ver movimento dos corpos com a velocidade próxima à velocidade da luz, que é muito rápido, não é? E na teoria quântica, comportamento das partículas elementares no mundo microscópico dos átomos. Essa é uma breve passagem. Bem, aí essa primeira aula foi apenas para falar para vocês o que a gente vai estar estudando, e é só isso por hoje, pessoal. Se inscrevam no canal, não esqueçam de deixar seu like, curta também a minha página no Facebook, o link está na descrição, é facebook.com/professor Anderson Cunha, e é só isso. Obrigado e até a próxima.